Se todos os contêineres transportados por um único navio fossem colocados em vagões de trem, enfileirados um atrás do outro, esse trem teria mais de 140 quilômetros de comprimento. Esse navio existe de verdade, se chama MSC Irina, mede praticamente 400 metros de comprimento e 61 metros de largura, e é oficialmente reconhecido como o maior navio porta-contêineres já construído pela humanidade, capaz de transportar 24.346 contêineres padrão em uma única viagem. Neste vídeo, vamos entender como um navio consegue carregar uma quantidade tão absurda de carga, como ele se mantém estável apesar do peso monumental, e como a engenharia moderna resolveu um dos maiores desafios da navegação: mover uma estrutura desse tamanho pelos oceanos sem consumir uma quantidade insustentável de combustível. Vamos começar pelos números que definem essa embarcação. O MSC Irina foi construído pelo estaleiro chinês Jiangsu Yangzijiang, entrando em operação em 2023 sob a bandeira da Libéria, operado pela empresa suíça MSC, atualmente a maior companhia de navegação de contêineres do mundo. O navio é capaz de empilhar contêineres em até 26 camadas de altura, uma estrutura que, medida a partir da linha d'água, ultrapassa a altura de um prédio de mais de 20 andares. Para entender como um navio consegue carregar essa quantidade de peso sem afundar, precisamos revisitar um princípio físico descoberto há mais de 2000 anos pelo matemático grego Arquimedes. Qualquer objeto flutuando em um líquido desloca um volume de água equivalente ao seu próprio peso. Um navio como o MSC Irina, apesar de ser construído inteiramente em aço, um material significativamente mais denso do que a água, consegue flutuar porque seu casco é projetado como uma estrutura oca gigantesca, deslocando um volume de água enorme, suficiente para sustentar o peso combinado da própria embarcação e de toda a carga transportada. Mas flutuar é apenas o primeiro desafio. O verdadeiro problema de engenharia por trás de um navio dessa magnitude está em como distribuir e organizar essa quantidade absurda de carga de forma segura e eficiente. Diferente do que se imagina, os contêineres não são simplesmente empilhados aleatoriamente sobre o convés. Antes mesmo de um navio atracar em qualquer porto, softwares especializados de planejamento de estiva calculam com precisão extrema exatamente onde cada contêiner individual deve ser posicionado, considerando fatores como o peso específico de cada carga, o porto de destino final e, principalmente, a distribuição equilibrada de peso ao longo de todo o casco do navio. Essa distribuição de peso é absolutamente crítica para a estabilidade da embarcação. Um navio desequilibrado, com peso excessivo concentrado em um lado ou em uma extremidade específica, corre sérios riscos de instabilidade durante a navegação, especialmente em condições de mar agitado. Por isso, engenheiros de bordo utilizam sistemas de tanques de lastro, grandes compartimentos que podem ser preenchidos ou esvaziados de água do mar, ajustando constantemente o equilíbrio do navio, compensando variações no carregamento e garantindo que o centro de gravidade da embarcação permaneça sempre dentro de parâmetros seguros de navegação. Cada container, além de posicionado com precisão, precisa ser fisicamente fixado à estrutura do navio, especialmente aqueles empilhados acima do convés principal. Esse processo utiliza os já mencionados twist locks, pequenas travas de aço que conectam os cantos de contêineres empilhados uns sobre os outros, além de um sistema extenso de cabos de aço tensionados, chamados de lashing, que amarram as pilhas de contêineres à estrutura do convés, garantindo que a carga permaneça firmemente presa mesmo diante de ondas intensas e movimentos bruscos do navio durante travessias oceânicas que podem durar semanas. Agora, vamos entender como esse gigante consegue efetivamente se mover pelo oceano. Navios porta-contêineres dessa magnitude utilizam motores diesel marítimos de 2 tempos, extremamente similares em princípio de funcionamento aos motores utilizados em outros grandes navios cargueiros ao redor do mundo, girando em rotações extremamente baixas, mas gerando um torque descomunal, suficiente para impulsionar dezenas de milhares de toneladas de aço e carga através da água. Só que, em uma escala tão monumental, a resistência da água contra o casco do navio se torna um obstáculo extremamente significativo, consumindo uma quantidade imensa de energia apenas para manter a embarcação em movimento. Foi para resolver justamente esse desafio que engenheiros incorporaram, no design do MSC Irina, uma tecnologia conhecida como sistema de lubrificação por bolhas de ar, capaz de liberar continuamente milhões de pequenas bolhas de ar ao longo da parte inferior do casco do navio, criando uma fina camada entre o casco de aço e a água do mar, reduzindo significativamente o atrito e, consequentemente, o consumo de combustível durante a navegação.
Além desse sistema, o navio também incorpora outras soluções de eficiência energética, como um bulbo de proa especialmente formatado, posicionado abaixo da linha d'água na parte frontal do navio, projetado especificamente para alterar o padrão de ondas geradas pelo deslocamento da embarcação, reduzindo a resistência total enfrentada durante a navegação, além de hélices de grande diâmetro, otimizadas para converter a potência do motor em propulsão da forma mais eficiente possível, e dutos economizadores de energia posicionados estrategicamente próximos às hélices, melhorando ainda mais o fluxo de água ao redor do sistema de propulsão. Juntas, essas tecnologias permitem que o MSC Irina emita entre 3 e 4% menos carbono, quando comparado a navios de tamanho similar construídos sem essas inovações específicas. Um detalhe cada vez mais relevante considerando a pressão crescente da indústria naval internacional por reduzir emissões de gases de efeito estufa ao longo de toda a cadeia global de transporte marítimo. Vale destacar também como funciona a operação diária de um navio dessa magnitude. Uma tripulação relativamente pequena, geralmente entre 20 e 30 pessoas, é responsável por operar toda essa estrutura gigantesca, um número que impressiona quando comparado à escala física da embarcação, mas que reflete o alto grau de automação presente em praticamente todos os sistemas modernos de navegação, monitoramento de carga e controle do motor principal, permitindo que uma equipe relativamente enxuta consiga supervisionar com segurança uma operação que transporta bilhões de dólares em mercadorias a cada viagem. Esses navios também dependem de sistemas de navegação extremamente sofisticados, incluindo radares de última geração, sistemas de posicionamento por satélite e softwares de otimização de rota, capazes de calcular constantemente o trajeto mais eficiente, considerando correntes marítimas, condições climáticas e previsões meteorológicas em tempo real, ajustando o percurso continuamente ao longo de viagens que podem levar semanas para conectar portos na Ásia com destinos na Europa ou nas Américas. Do ponto de vista econômico, a lógica por trás da construção de navios cada vez maiores é relativamente simples. Quanto maior a capacidade de carga de um único navio, menor o custo de transporte por container individual, considerando que despesas como combustível, tripulação e taxas portuárias se diluem entre uma quantidade muito maior de carga transportada simultaneamente. Esse princípio econômico é justamente o motor por trás da corrida constante entre grandes companhias de navegação, buscando construir embarcações cada vez maiores, capazes de transportar volumes cada vez mais impressionantes de mercadorias, otimizando ao máximo a eficiência de uma das indústrias mais fundamentais para sustentar o comércio internacional contemporâneo. No fim das contas, um navio como o MSC Irina representa um dos exemplos mais extraordinários de como a engenharia naval moderna consegue combinar princípios físicos básicos, conhecidos há milênios, com tecnologia de ponta em eficiência energética, automação e logística computacional, criando uma estrutura capaz de transportar silenciosamente, através dos oceanos do planeta, uma parcela significativa de tudo aquilo que sustenta a economia global, conectando fábricas na Ásia a consumidores em praticamente qualquer parte do mundo, um container de cada vez.